Olá, seja muito bem-vindo a mais um Radiocast Empresas, esse podcast onde a gente bate um papo com o empreendedor, com o empresário, para falar um pouquinho das histórias das empresas que a gente ouve aqui no grupo da JMN 101, a gente ouve as propagandas na Nativa e fala, mas como é que essa empresa começou? Qual que é a história? Quem são as pessoas que estão aí por trás, a alma dessas empresas, ou as almas dessas empresas, e a gente fala aqui no nosso podcast Empresas, o nosso Radiocast. E hoje a gente tem o prazer de falar sobre uma coisa que todo brasileiro ama. Aliás, não só o brasileiro, o mundo inteiro gosta. Mas o brasileiro especificamente, ele ama o nosso cafezinho. E o Café Cruzeiro do Sul é daqui, da nossa cidade. E o André, empresário, empreendedor, vem falar um pouquinho dessa história do Café Cruzeiro do Sul aqui pra gente. Tudo bom, André? Como é que você tá? Tudo bem, Ricardo. Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, podendo falar um pouquinho da indústria nossa, do Café Cruzeiro do Sul, E junto com essa empresa também muito tradicional, que é a 101, Uma empresa antiga aqui em Presidente Prudente, que passam aí décadas e ela está aí levando informação, divertimento, Enfim, para todos os prudentinos. Vamos começar lá no comecinho da história do Cruzeiro do Sul. Vamos começar com a questão, a sua. Você nasceu em Prudente? Eu sou nascido em Presidente Prudente. Você é nascido em Prudente. Mas já morava aqui? Sempre morou aqui? Depois a gente foi para morar em outros lugares. Meu pai é também um cara empreendedor, trabalha no ramo de postos de gasolina até hoje. Hoje ele está em Oswaldo Cruz. Certo. Mas eu retornei para Presidente Prudente para estudar na época do meu colegial, Primeiro colegial, na época do objetivo. E ali eu fiquei daqui, não saí mais. Acabei ficando, casei, tenho filhos, minha esposa, meus 2 filhos. E eu moro aqui em Prudente até hoje. Então essa faculdade de empreendedor já veio de família. Você meu já acompanhando essas questões. Meu pai sempre foi uma pessoa... Ele começou do nada também, Era uma pessoa simples, começou a trabalhar numa empresa, depois apareceu uma oportunidade dele trabalhar em Oswaldo Cruz, assim, resumindo, já indo direto para o negócio que ele faz hoje. Mas ele já trabalhou no frigorífico Bordon, na época trabalhava na balança, depois foi trabalhar com transporte, conseguiu comprar uma carreta, foi levar carnes do Bordon para o Rio de Janeiro, aí foi morar no Rio de Janeiro, morei na Gávea lá, mas eu era bebezinho, não lembro de nada. E aí ele se instalou em Oswaldo Cruz e lá ele começou a vida dele com postos de gasolina. E até hoje ele está nesse ramo ainda lá. E aí, nesse meio tempo, a gente acabou adquirindo, eu já vou entrando na área do café, nós acabamos adquirindo uma parte da empresa do Café Cruzeiro do Sul, na morte da minha avó materna, que era dona. Tá. E aí, Então aí nós começamos também com um pezinho no café, que é da nossa família há muitos anos. Eu vou contar um pouquinho da história do café, mas já entrando nessa história, o Café Cruzeiro do Sul se iniciou através do Bar Cruzeiro do Sul, que era um bar, chamava o Senadinho. Eu até fiz... em Presidente Prudente. Aqui hoje, na na esquina da rua Joaquim Nabuco com a Mafei, ali na praça, em frente à Matriz, tinha o Bar Cruzeiro do Sul, muito tradicional, os coronéis. Nós estamos falando isso aí de início da história de Presidente Prudente, 1944, 45, entendeu? Então os cafés começaram a ser vendidos, o café começou a ser vendido nesse bar, xicrinhas, Café Cruzeiro do Sul, Bar Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul. Em 1957, o dono do Bar Cruzeiro do Sul vendeu a torrefação para uma outra pessoa que, passado 2 anos com ele, que era o pessoal, se eu não me engano, o pessoal donos da J. Arthur Escapamentos, que era uma família também tradicional aqui. E ele vendeu para o meu avô, Altino Barbosa Sandoval, primo do tio Antônio Sandoval, prefeito de Presidente Prudente, Sandovalinas, tal. Bem enraizado bem mesmo, aqui. A história tá... Exato, todo mundo aqui. Nesse tempo que meu avô comprou, de 1959 para cá, é da minha família. Meu avô, aí minha mãe e minha avó faleceu, meu pai acabou adquirindo parte dos cunhados, ficou sócio com meu avô,
Passado alguns anos depois, meu pai acabou comprando a parte do meu avô e aí ficou o dono do café através dessa compra. Acabou continuando na família, mas eu já trabalho também desde 1995 administrando o Café Cruzeiro do Sul. Já vão 30 anos. A Cenadinha é muito uma famoso história... porque toda a história política da cidade passava por ali, né? No papo descontraído do café e as coisas aconteciam ali, né? No Senado da cidade. Exatamente. Nós, na época, eu contratei a repórter, eu não sei, ela não é repórter, uma jornalista, Débora André. Conhece ela? Não me recordo. Gente boa, muito boazinha, uma pessoa bacana, correta. Fez uma história do Café Cruzeiro do Sul. E é exatamente isso. Presidentes, governadores da época frequentavam o bar. Por ali. Ali, tanto é que ele era tido como o Senadinho de Presidente Prudente, um nome carinhoso, né? Sim. Porque eram realmente os coronéis que faziam acontecer na época da cidade. Então ali começou a história do Café Cruzeiro do Sul. E o André veio para Prudente para estudar. Volta a Prudente para estudar. Estudar o quê? Eu me formei, eu estudei aqui em Prudente até 1985. Depois eu fui fazer meu terceiro colegial em Campinas para tentar fazer agronomia, mas não deu certo e eu acabei desistindo e voltei a fazer a advocacia. Advocacia. Formei aqui na nossa Toledo, outra faculdade fantástica, né? Do pessoal lá Azeli, pessoal muito querido também. E me formei lá em 90 ou 91. Em Direito. Direito. Olha. Mas assim, não é uma coisa que eu fiz porque eu amava, entendeu? Eu tinha que fazer alguma coisa, minha vontade era mexer com agronomia, mas não deu certo e eu acabei desistindo e voltei para cá. Fiz uma faculdade até por conta de fazer alguma coisa para que eu pudesse entregar para o meu pai, para que ele também ficasse tranquilo. Porque meu pai sempre empresário, no Brasil nosso é uma loucura, o empresário não sabe o que acontece no dia a dia, né? O direito nesse ponto é fantástico. E meu pai falou, você vai fazer uma faculdade porque se amanhã acontecer alguma coisa e eu não tiver nada mais esse país virado do avesso, você tem o seu diploma e você abre uma porta e vai trabalhar e não vai morrer de fome. É mais ou menos essa era a ideia dele. E assim eu fiz. Mas também já entrei trabalhando com ele com 16 para 17 anos, em Oswaldo Cruz, com posto de gasolina, administrando com ele, comecei a aprender o beabá de tudo, da administração. E a faculdade familiar. Né? Isso, e aí a gente seguiu o caminho, né? Me formei e dei sequência na minha vida. Aí você se formou e você retornou a Oswaldo Cruz ou já ficou por aqui? Não, eu fiquei lá em Oswaldo Cruz por um período, eu voltei para cá quando minha avó faleceu, em 87. Sim, Depois que eu acabei minha faculdade, depois que eu entrei na faculdade, em Tupã, aí eu vim para cá. E aí terminei minha faculdade em 91 aqui. Me formei aqui e já vim morar em Prudente definitivamente. Eu não voltei, porque minha mãe veio para cá, por conta da perda da mãe dela, ela acabou vindo para cá ficar um pouco em Presidente Prudente, perto do pai. E aí a gente não saiu mais daqui, eu não saí mais. Meu pai hoje voltou para Oswaldo Cruz, minha mãe voltou para Oswaldo Cruz, mas minha mãe faleceu no final de 2019, antes da Covid, mas ele está lá ainda, está trabalhando lá, mora lá. Então, só eu que fiquei para cá. Meu irmão, que é meu sócio hoje, lá no Café Cruzeiro do Sul, Daniel, e ele continua lá em Oswaldo Cruz com a minha irmã, que agora está indo para Campinas, morar em Campinas também. E quando vocês assumem, então, o café, qual que é a virada de chave para a gente chegar no Café Cruzeiro do Sul hoje? Eu não sei, assim, a virada de chave. Eu acho que o Café Cruzeiro, por ser uma indústria tradicional aqui em Presidente Prudente, esses dias eu estava conversando com uns amigos, eu não tinha ideia de qual era a primeira empresa de Presidente Prudente, CNPJ. Era o Grupo Pratia. Olha só, eu não sabia que era. Olha só. Segundo o CNPJ, Santa Casa de Presidente Prudente. Eu vou procurar saber qual que foi o Café Cruzeiro do Sul, mas tá uma das pioneiras, você entendeu? Então, assim, o Café Cruzeiro do Sul... Ele acompanha a história da cidade. É um café, exato. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, André, eu lembro do café aqui, eu lembro disso. Pena que eu não trouxe algumas embalagens. Eu ia trazer uma embalagem antiga, que as pessoas quando olham lembram da embalagem quando eles eram crianças. E lembram daquela embalagem porque é muito tempo, entendeu? Então, assim,
O Cruzeiro do Sul sempre sempre esteve na mesa do Prudentino. Eu até falo, é um produto nosso. Eu sou muito bairrista. Sim. Eu sou um cara que eu gosto de comer as coisas de presente Prudente. Lá em casa, meu produto entra Liane, a bolacha Sim. da Liane, Sim. os molhos da Azteca, eu Sim. gosto de consumir, entendeu? Bolinho de pimenta, o shoyu. Eu dou preferência para as Claro. coisas. Eu acho que tinha que ser assim, né? Sim. Porque a gente é daqui. É. E aí tem tantas indústrias de fora que vêm e levam o nosso dinheiro embora daqui e a gente não fomenta a própria empresa, a própria indústria, o próprio comércio de Presidente Prudente. Que eu acho que isso é uma falha que tinha que ter alguma coisa para esse lado. Até mesmo campanhas de valorização. Valorização, O próprio poder público, às exato. vezes, tem que olhar mais para essas Você vai questões. numa loja né? aqui em Prudente comprar um tênis da Nike. Mas qual é a diferença do tênis da Nike lá de São Paulo para cá? Compra aqui, né? Compra um tênis aqui na loja de Prudente, que tem dando emprego para 5, para 10, para 20 vendedores. Vai estar ajudando o comércio. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu prezo, eu procuro fazer. Valorizar as empresas da nossa cidade. O Café Cruzeiro do Sul, hoje, nós temos 66 anos, desde 1959, voltando na história, que a empresa é da minha família. Então, que é da minha família tem 66 anos, né? É uma empresa que hoje a gente já diversificou. Entrando por um lado, hoje nós temos os cafés torrados e moídos, como é esse pacote. Nós entramos em 2003, comecei uma brincadeira com máquinas de café expresso, igual essa que a gente toma o café aqui na rádio. Então comecei a colocar uma máquina ou outra, comecei a ir nos amigos, começamos a rodar isso e hoje a gente tem uma quantidade de máquinas esparramadas aí de Bataguaçu, Três Lagoas, Alto Paulista, Assis, Prudente, vai até Rosana, num raio aí de 150 quilômetros. A gente tem máquinas esparramadas, levando o Café Cruzeiro do Sul Expresso, que é um café hoje que todo mundo busca. Graças a Deus deu certo, é uma coisa que a gente conseguiu implantar, qualidade do produto, a bebida do café, que é uma coisa que o brasileiro tem de alta qualidade, mas é o que você falou, não é só o brasileiro. O estrangeiro vem e busca todo o nosso café de qualidade e leva embora, certo? E muita coisa boa fica, mas muita coisa ruim também fica. E hoje o consumidor ele precisa entender isso um pouquinho e começar a olhar esse lado da qualidade dos produtos. Não é só preço. Tem muitas coisas. Está mudando essa mentalidade, né? A gente percebe hoje o tanto de cafeterias, café gourmet, as pessoas estão. O brasileiro está começando a aprender a degustar o café, Exatamente. a sentir o sabor. Não, né? ele não consegue mais ser enganado. Né? As pessoas começam. Pode ser que ele compre, talvez, pelo preço mais barato, por conta do dia a dia, por conta de falta, porque o dinheiro hoje está escasso, o salário, né? Então, assim, às vezes ele até compra. O café está num preço meio alto hoje por conta do mercado, mas ele não é enganado mais. Hoje o cliente ele sabe quando o café é de qualidade. Graças a Deus a gente preza isso e vem buscando cada dia melhorar. E essa melhora do nosso produto vem junto com as máquinas. Que as máquinas de café vão, de certa forma, você não consegue enganar o cliente com um café desse aqui. Esse tá o grão aqui. Você não tem como colocar outra coisa que não seja café que a pessoa vai ver. Né? E o grão está mostrando a qualidade. E a bebida é o que você falou. A pessoa bebe e já acha um café gostoso. Então, eu acho que a grande virada de chave que você me perguntou lá atrás, eu acho que foi quando a gente saiu dessa forma de trabalho de café torrado e moído dos antigos, que é o coado, o filtrado, que é um excelente café e é o mais consumido no Brasil hoje. Ainda o expresso é bem pouco. Mas a grande virada de chave que o Cruzeiro do Sul, a empresa nossa, deu foi quando a gente mudou para o lado de máquina. Hoje a gente atende as máquinas e aí estamos com novos projetos, que está ainda rolando algumas coisas. A agência, estava conversando agora há pouco com o João, a gente tem algumas ideias para serem implantadas ainda este ano, para que isso comece a melhorar e vá cada vez mais buscando a qualidade dos nossos produtos. Porque o Café Cruzeiro do Sul hoje, eu fico tranquilo, porque as pessoas falam, André, mas o café torrado e moído, ele é diferente e tal. Não, você pode ir lá na empresa, está aberta lá, pode ir lá, ver a torrefação do café, ver como que é,
troca de uma embalagem pela outra, produto, como é que é isso? Está lá aberto, não tem por que enganar. Muitas empresas, às vezes, não deixam nem entrar. Sim. Por conta, não sei por quê, né? Mas nós temos essa qualidade e nós buscamos a qualidade do café. Então, acho que a virada de chave que eu acho que o Cruzeiro do Sul deu foi essa, quando a gente entrou de um lado tradicional do torrado e moído e partiu para o lado de tecnologia, de praticidade, né? Essas coisas que a gente consegue com as máquinas. E você falando sobre isso, o café na vida do brasileiro, quer dizer, ele faz parte de todas as classes sociais, né? Então, você tem o café mais barato, o café, né, com uma qualidade inferior, às vezes, na torrefação, não entendo muito essa parte, mas você já tem o café mais gourmetizado, o café de melhor qualidade. É interessante porque o brasileiro tem esse hábito do café, né? O café é o pretexto para bater papo, é o pretexto... Então, essa memória afetiva, eu lembro quando eu era pequeno, mais jovem, né? Trabalhava já em gráfica e tudo, e do lado da gráfica tinha um barzinho. Então, quando um cliente chegava, a primeira coisa, vamos tomar um café. Né? Em São Paulo tem aquela coisa do quem chamou paga, né? Paga o café. Exatamente. Então tinha muito essa coisa do bater papo. Né? O café ele é o pretexto para negociações, no caso do empresarial, e para bater aquele papo à toa mesmo que a gente gosta, que é coisa do brasileiro. Né? Então o café é esse pretexto, né? Ele faz parte de toda a família. Né? Exatamente. É a hora que você fecha o elo com o seu cliente. A gente costuma falar isso. Se você chegar para um cliente, você não vai ser... É difícil, mas a não ser que você esteja dentro de uma cervejaria, que você vai servir uma cerveja. Mas no dia a dia, no horário comercial, o café é a pausa para você quebrar o gelo daquela coisa formal e trazer para a informalidade de ganhar o cliente. De mostrar para o cliente quem você é, como que não é o negócio, entendeu? Então, o café é realmente a chave para poder fechar o negócio. O momento de descontração, de relaxamento, de você tomar um café. A gente vê aqui na rádio, cada um fica dentro de um setor, mas a gente tem aquele momento, tanto de manhã quanto à tarde, que é vamos tomar o café. Aí todo mundo fica aí na cozinha, toma o café, bate papo. Ali você está com a cabeça quente dentro de um problema que você estava resolvendo na sua mesa. Aí você, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vamos. É aquela respirada que você dá quando você volta. Você já está resolvendo o problema de outra forma. É realmente o coffee break, né? E o cliente que vai no seu escritório, na sua clínica, enfim, na sua empresa, ele também recebe esse carinho, porque você chega num lugar hoje, a vida está toda muito corrida. Você vai num consultório, dificilmente você é atendido no mesmo momento. Sim. Tua consulta está às 11 horas, você vai ser atendido às 11 horas. Não vai, porque sempre tem uma coisa ou outra e é normal, faz parte, todo mundo sabe disso. Mas você ter ali um café, né? Um cappuccino, a gente tem máquinas que fazem tudo. É uma coisa que você agrada ao teu cliente, sabe? Às vezes o cliente chega ali, toma um cafezinho, você quer tomar um café? Quer tomar um cappuccino? Você vai ali, serve um cappuccino, serve um café para a pessoa. Ela fala, poxa, gostoso, né? Se sente bem, se sente acolhida, né? E isso faz a diferença. É o momento que fecha realmente um bom atendimento, eu acredito, né? A gente está falando que as pessoas hoje sentem mais a qualidade do café. Então o mercado está ficando mais exigente também, né? Qual que é a postura do Café Cruzeiro do Sul? Quais são os planos aí para atender esse mercado que vocês já estão fazendo, mas o que pode vir aí para atender ainda mais esse mercado? Ricardo, a gente tem algumas coisas que eu não posso contar. Tem um segredo. Eu tenho que. Depois a gente toma um cafezinho e você me aguardar. Depois eu te conto em off, mas eu tenho que segurar. Mas a gente tem alguns projetos que a gente está fazendo desde o início do ano, já estamos trabalhando nisso. Esses projetos, eu acredito que até o final desse ano a gente deve ter eles já prontos e devemos fazer esses lançamentos. Devem entrar produtos novos, entendeu? Deve ter uma mudançazinha aí nas embalagens, uma modernizada nas embalagens que a gente sempre tem que fazer, né? Porque também faz parte do processo, a gente tem que estar atualizando isso. Mas isso tem algumas coisas que a gente está buscando ainda, ajustando com outros produtos. Para o ano que vem, ainda não tenho muito certeza disso, mas pode ser que a gente tenha uma loja física do Cruzeiro do Sul. Olha só. É uma ideia que a gente tem, outro projeto, né? Como eu te disse em off, o meu sonho lá atrás deu uma parada, mas ainda a gente tem essa ideia de repente... exato.
deu uma parada, mas a gente pode ser que lance no ano que vem um projetinho, uma loja física do Cruzeiro do Sul, para ter isso que nós estamos falando aqui. Você ir lá, tomar um café com a gente, conhecer o produto, ter um atendimento diretamente da fábrica, direto da indústria, né? É a indústria diretamente com o consumidor, para poder falar com ele, entender as dores dele, entender o que ele pensa, o que ele pode... Porque o consumidor, ele mostra para nós os caminhos, né? Ele chega para nós, às vezes dói o que ele fala, mas às vezes é uma dor que é necessária. Eu preciso mexer aqui, porque o consumidor está achando isso, então tem que seguir o que Mas ele a tá tendência fazendo. hoje, né? A gente vê as empresas, as fábricas buscando esse contato maior, né? Sim. Com o consumidor, criando às vezes lojas de fábrica, Isso. pontos A internet hoje facilita muito. A facilita gente esse está processo, prestes né? aí para lançar, não sei se vai dar tempo ainda em julho, mas nós vamos lançar o site do Cruzeiro do Sul novamente, com todas as máquinas, com todos os produtos que a gente tem, atendimento direto com a nossa atendente, o pessoal que vai ficar dentro da fábrica lá para atender os clientes. O Instagram é outra forma também de que a gente mostra os produtos, já começa a dar a cara de algumas coisas que a gente quer fazer. Mas é isso, já tem o atendimento, né? O cliente liga para você ali, manda uma mensagenzinha, um SMS para você, uma mensagem, já é direto o consumidor, ou elogiando, ou te criticando, ou querendo saber onde tem, onde não tem. Isso tudo. O elogio é bom, mas a crítica ela é melhor, né, para a empresa, não é? Ela dói, né? Dói, mas ela é melhor, né? Ixi, Maria, ela dói, mas ela é construtiva. Ela é construtiva. Ela ajuda. Quando a gente tem que estar absorve preparado. bem isso aí, né? É bem isso mesmo. Mas vale a pena. A gente também tem que ser. A verdade, nós não temos, né? Tudo que a gente faz não é sempre certo. E é Às vezes gosto, a gente né? erra, E você está trabalhando com isso, gosto, com paladar. Isso, exatamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem muita gente que fala isso, mas eu não gosto desse café. Hoje mesmo um cliente meu comentou, André, mas eu prefiro esse café. Não, tá tudo certo, é teu Tudo gosto. bem. Eu falo muito assim, cerveja, vamos falar de outro produto. Eu sou muito cerveja Pilsen, eu sou muito cerveja mais leve. Até uma de trigo, uma cerveja mais, né, frutada, eu ainda vou. Eu não consigo beber a IPA. É uma cerveja tipo que dura, que não te aquele atrai. sabor... Teu paladar não... aquilo eu não conseguia ainda entender aquilo, sabe? Então, vamos respeitar o meu paladar, ele não gosta, né? Tem gente que às vezes... Tem gente que fala, eu não gosto de café expresso, porque é muito forte. É uma coisa normal, pois você faz um café expresso numa xícara com praticamente uma colher de café para uma xicrinha. Enquanto que as donas de casa usam 3, 4 colheres para fazer 1 litro. É natural que seja mais encorpado, mas é um sabor totalmente diferente. Você não vai tomar 10 cafés expressos no dia, igual você toma outro. Olha, eu não posso falar não, porque mas tem algumas eu pessoas... sou bebedor de café, né? Eu Tem gosto algumas muito. E a pessoas questão que do vão. hábito, né? E é interessante porque depois que eu acostumei a tomar o café sem açúcar, eu acabei de tomar um expresso Sim. lá da máquina Sim. sem açúcar. Sim. Então, me incomodava muito no começo, mas hoje é muito tranquilo e é muito saboroso, é diferente. Né? As pessoas, a maioria, quem gosta do açúcar, é duro, né? Mas eu tinha na nossa cafeteria, nós tivemos um dia do diet lá que a gente fez, low carb, e, cara, não vendeu nada. Os caras iam lá, os clientes queriam comer a bomba, queriam comer o doce, queriam comer... Falei, meu Deus, mas todo mundo falando de diabetes aqui, falando do dia do diabético e tal, e a gente fez um plano de vender coisas sem açúcar, não vendeu nada. Então, assim, mostra que as pessoas realmente... O açúcar é uma coisa que agrada, mas ao mesmo tempo que ela agrada, ela esconde os defeitos de muita coisa, né? Você toma um café ruim, sem açúcar... Você vai ficar com aquele gosto ruim na boca o tempo todo. O açúcar quebra aquilo lá. Então, quando você adoça o café, você quebra muito. Você está mascarando. Você né? mascara o sabor verdadeiro daquele café, entendeu? E o café Cruzeiro do Sul, o expresso, o torrado e moído, você toma ele com café sem o açúcar e ele vai ficar com um sabor gostoso na boca. Porque é bom café, entendeu? Não é porque é só meu, não. Tem que falar bem do meu produto, mas... Claro, mas é um café de qualidade. É de qualidade. Então tem pessoas que às vezes não gostam do sem açúcar porque é amargo. É outra coisa também que mexe muito, a questão do amargo do café. Tem gente que torra muito o café, entendeu? O segredo é ali, a torrefação, né? Então, mas o paladar do brasileiro,
por muitos e muitos anos, ele foi conduzido para tomar café torrado demais. E ele acostumou com esse café torrado demais, o extra forte. E esse café nada mais é do que torrar o café, queimar o café mais do que ele deveria estar torrado. É café. Vai ter um sabor mais, um amargor mais elevado? Vai ter um amargor mais elevado. Mas tem gente que gosta. É o aquela ideal. briga da carne, né? Carne mal passada, bem passada, ao ponto. Isso. Os entendidos dizem que não é o ideal torrar demais. Sim. Assim como os entendidos dizem que a carne mal passada é o ponto ideal. Que é mas muito tem melhor, é gente muito que mais gosta, saborosa, né? Exatamente, da bem passada. E tá tudo bem. Então a gente respeita. Por isso que a gente tem, inclusive, o Cruzeiro do Sul tradicional, que é um ponto de torra mais claro, e temos o Cruzeiro do Sul Premium Forte, que é o café mais torrado. O mesmo produto, com pontos diferentes de torra. É gosto do nosso cliente, cada um escolhe o que quer. E é uma coisa tão maluca essa questão do paladar, né? Porque você pode pegar o mesmo café, eu fazendo o café, você fazendo e o Altino fazendo, é o mesmo café, mas ele vai ficar com um gosto totalmente diferente. Totalmente mas usei as mesmas medidas. Mas não é. E o ritual todo é muito bonito. Eu gosto do ritual de fazer o café, o cheirinho do café, aquela coisa toda. Isso tudo, né, para quem gosta de café, é um momento, né? É um momento. É um momento de relaxar ali, de tomar uma bebida tradicionalíssima brasileira, né? De poder usufruir desse bem que a gente tem aqui, que é o café. Um momento tranquilo de tomar mesmo aquele cafezinho que faz bem para a pessoa. A medicina fala que de 3, se eu não me engano, 3 a 4 cafés, ela é benéfica. Por quê? Porque tem cafeína, um pouco da cafeína estimula. Eu já li muita coisa, não sou médico, mas eu posso até dizer que é verdade, porque já li isso. Então, que o café deve ser até para as crianças, num cafezinho com leite, né, uma mamadeira, o café estimula, ele mexe com os neurônios e faz com que a criança desenvolva mais esse tipo de coisa. Então, assim, tem muitas coisas que são benéficas para o café. Como tudo na vida, tudo que é demais é prejudicial, né? Então, aí é demais da conta. Você falou, tem cara que toma, tem cliente que toma 10, 12 cafés por dia. Aí lá na frente, se o cara vai ter um problema, aí não dá para saber, mas exagera. Às vezes eu estava vendo um profissional falando que o café sem açúcar, ele é um termogênico. Ele acaba sendo um termogênico, ele é bom. Eu tomo todo dia de manhã, eu vou 2 vezes na academia por semana, aliás. Por semana. Mas eu tomo café com canela. Olha só. E a canela, ela além de ser também termogênica, ela induz, né, acelera um pouquinho também o metabolismo, ela é levemente doce. Eu tomava na academia que a gente fazia, eu e minha esposa, a gente tomava uma água que o dono da academia deixava ali para os alunos e tal, a gente ia lá de vez em quando tomava uma aguinha. E ela era com canela. E eu falava para ele, um dia eu cheguei para ele e falei, mas você fala tanto de fitness, não pode isso, não pode aquilo, você está pondo açúcar na água. Eu falei, não, André, eu não coloco açúcar. Só canela. Olha só. Ô, louco, mas tá doce a água. Mas é a canela. Então, daquele dia para frente, eu comecei levemente uma pitadinha de canela, que todo mundo, tem gente que não gosta, mas muita gente gosta. Ela dá um sabor, né, da canela no café e levemente adoça também, já ajudando a sair fora do açúcar, entendeu? É uma coisa que ajuda. E ela é, sim, termogênica e acelera também o metabolismo das pessoas. Bom, vocês já viram que essa conversa de café vai longe, né? Vai então longe. A gente vai ter que interromper aqui, mas já fazendo um convite para daqui a um tempo a gente retomar essa conversa para falar um pouco mais do café e já trazer algumas novidades do Cruzeiro do Sul. Né, André? Eu agradeço aqui a sua participação. A gente estourou bastante o tempo, né? O Tino tá falando, poxa, e agora? Vou ter que editar tudo Conversa isso. vai longe, Mas né? porque quando tem café na história, a conversa fica muito mais gostosa. André, obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação e está convidado a vir mais algumas vezes aqui. Agradeço, Ricardo. Agradeço você, agradeço a rádio por permitir, né, que a gente venha aqui falar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa.
oferecer a todos os nossos clientes, nossos consumidores. O Café Cruzeiro do Sul está aberto, sempre que quiserem ir lá conhecer, fazer uma visita, entender um pouquinho do café. É um prazer para mim poder receber as pessoas e mostrar mesmo a estrutura como que é. E a gente está aberto. Os nossos produtos, nossas máquinas. Tem o nosso Instagram, posso deixar aqui o Instagram, é @Café Cruzeiro do Sul. Né? Logo nós vamos ter o site, está terminando também, que é www.cafecruzeirodosul.com.br. Ainda não está no ar. Mas o telefone nosso é 3222 2730, também o WhatsApp comercial da empresa. Fala com a Daiane se precisar de alguma coisa. E a gente está lá, à disposição, esperando qualquer consumidor que queira saber um pouquinho mais e conhecer nossos produtos, nossas máquinas. É isso aí. Gente, muito obrigado, né, por vocês terem acompanhado aqui. Vamos tomar um cafezinho, saindo daqui, claro. Agora vamos tomar um café. A gente vai tomar o nosso cafezinho. Convido você a fazer o mesmo aí. E até o próximo RádioCast Empresas. Grande abraço. Tchau.